Irmãos, com a paz de Jesus, amém? Bom, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Antes de ir direto para o texto, vamos lembrar algumas coisas a respeito da carta. A carta foi escrita antes do ano 64, antes de Nero começar a perseguir os cristãos em Jerusalém. Os destinatários da carta são os cristãos que estavam dispersos pela Ásia Menor, estavam fora da pátria. Na sua maioria eram escravos estrangeiros em terra estranha, sofriam humilhações, injúrias e perseguições. Pedro os aconselha a viverem unidos, seja na família ou na comunidade. O apóstolo incentiva que todos tenham um testemunho verdadeiro onde estiverem. Pedro não propõe coisas difíceis ou complicadas, mas atitudes simples, baseadas no exemplo de Jesus. Todos deviam cuidar com o testemunho, demonstrando que eles criam e valorizavam o que Cristo fez por todos na cruz. Aquele que crê que ele foi ressuscitado por Deus será salvo um dia. Então Pedro fala essas coisas e muitas outras, preocupados com o testemunho dos irmãos, que eram escravos, eram perseguidos, e muitas vezes não tinham voz, não tinham oportunidade nem de falar da sua fé, mas ele fala para que eles testemunhassem de Cristo. Quem escreve a carta? O apóstolo Pedro. É bom a gente falar um pouco de Pedro também, porque eu vejo nas igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, que o pessoal acho que não entende muito Pedro. O pessoal meio que critica Pedro, pega os momentos, vamos dizer assim, ruins, equivocados da vida dele e usa aquilo como se Pedro fosse aquilo. Ele fez muitas coisas muito melhores do que aquilo que às vezes as pessoas criticam. Que Pedro era briguento, que era nervoso, que isso, aquilo, que falava demais e tal. Tudo bobagem. Porque pense se Deus anotasse todas as vezes que vocês erram e escrevesse em algum lugar para todo mundo ler. Com certeza todos nós seríamos muito piores que Pedro. Pedro estava caminhando com Jesus todos os dias. Jesus era o mestre que estava ensinando todo o tempo. E ele errava, como todo discípulo. Erra, o mestre corrige, fala, você errou aqui e aqui. Quantas vezes Jesus chamou a atenção não só de Pedro, mas dos outros também. Chamou eles de homens de pequena fé. Ele diz, vocês erram porque não conhecem a Escritura e o poder de Deus. E isso serve para nós, cristãos modernos, cristãos de 2026. Pedro foi chamado por Jesus. Ele era pescador, Jesus disse que tornaria ele pescador de homens. Ele andou com Cristo por 3 anos. Portanto, ele conhece Jesus melhor do que nós. Ele viu e testemunhou os milagres de Cristo. Ele viu coisas que Jesus fez, ele ouviu coisas que Jesus disse que não estão escritos no livro, que nós não estávamos lá para saber. A própria palavra diz que muitos milagres que Jesus fez não foram escritos, porque se fosse escrever, faltariam livros para escrever. Pedro não era um homem qualquer, era um homem ousado, que tinha iniciativa e agia por impulso, sim, como muitos de nós agimos por impulso. Em vez de colocar a nossa confiança em Deus, nós nos desesperamos, nós respondemos rapidamente as coisas, em vez de pensar e colocar diante do Senhor. Pedro foi um dos discípulos que mais se destacou. Pode olhar isso nos evangelhos, tudo que está escrito sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, escreveu aí as cartas de Pedro. Ele não é um qualquer, como às vezes as pessoas o colocam. Foi na mão de Pedro que Jesus entregou a igreja. Ele deu a Pedro a responsabilidade, ele falou assim, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Talvez os outros, na nossa avaliação, fossem mais capacitados. Ele entregou na mão de Pedro. Assim como os dons do Espírito Santo, não é o dom que eu quero, que você deseja que você vai ter. É aquele que o Espírito Santo te dá.
E você tem que usar isso para o engrandecimento, a pregação do Evangelho, para que alcance outras pessoas, para a honra e a glória do Senhor, não para a sua glória. Coloca os dons a serviço do Senhor, porque um dia Ele vai te cobrar o que você fez com os dons que eu te dei. Todos nós temos dons, pelo menos um. Cadê o seu dom? Por que você não está colocando em prática? Em um único sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Ele curou pessoas no nome de Jesus. Muitas pessoas criticam Pedro porque não entendem, não leem o texto, não olham quem era Pedro, quem foi Pedro. Criticam Pedro sem fazer nem 10% do que Pedro fez. É fácil olhar e criticar. Difícil é fazer. Vou fazer melhor do que o irmão. Aí eu quero ver. Aí Deus dá valor. Falou, olha, ele foi lá porque viu uma dificuldade e ele fez melhor. Ele deu tudo de si. Criticar o que os outros estão fazendo é muito fácil. Achar o erro e falar ali está o erro é fácil demais. Se colocar como solução é muito diferente. E Pedro, naquele momento, ele estava dando tudo de si. Pedro era a solução e ele tinha preocupação com os irmãos que estavam vivendo longe da pátria, num lugar estranho, com costumes estranhos, outros deuses, e ele se preocupava com o testemunho desses irmãos. Eles podiam ser envolvidos por todos aqueles costumes, aqueles deuses, e se desviar do evangelho, e às vezes até por engano, sendo amigo de alguém que também ama a Deus, mas talvez não era o mesmo Deus que eles amavam. O Deus que eles conheciam, que eles seguiam. Talvez fossem obrigados pelos seus donos a servirem aos outros deuses. E Pedro está falando para eles, cuidem do seu testemunho. A carta você vai ver que ela se resume nisso. Testemunho, alerta de várias coisas, para que vocês não se desviem. Lembrando que o irmão pregou anteriormente, em 1 Pedro 1,16, diz assim lá, sede santos, porque eu sou santo. Lembra que o irmão pregou aqui? Isso foi escrito a primeira vez lá em Levíticos 11. Deus falando para o povo de Israel, sede santos, porque eu sou santo. E Pedro repete isso, porque eles já tinham ouvido isso. Porque isso era uma coisa que vinha com a tradição de família, porque a maioria dos convertidos ali eram judeus de origem judaica, e recebiam isso como tradição dos seus pais, da sua família, por herança. Os pais ensinavam em casa, os filhos, quem era Deus, como é que tinham que ser as coisas. Então eles entendiam essas coisas, e ele fala isso para eles, sede santos porque eu sou santo. Agora, antes de ler o texto que está proposto para hoje, eu gostaria de pensar com os irmãos, nesse verso, o último verso da pregação que o irmão Alisson fez. Você deseja ser santo? Você acha que essa proposta de ser santo não é para você, era para os outros, talvez para o pastor? Esse é um dos erros de muitos cristãos, que eles acham que se aprofundar na palavra, conhecer as coisas de Deus, fazer de tudo para chegar cada vez mais próximo a Deus, é coisa de pessoas, de padres, pastores. Não, é de cada cristão. Cada cristão. Você deseja ser santo? Ou você não tem interesse? Porque se a gente pegar o que Pedro pregou para os irmãos, serve para nós hoje também. Nós não estamos muito longe. Apesar de sermos livres, ele estava falando, preocupado com os irmãos que eram escravos, a palavra serve para nós também. A nossa liberdade parece que nos atrapalha a fazer o que é correto. Quais são as nossas prioridades? As pessoas falam assim, não, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, a minha família, daí meu trabalho, as outras coisas. Mas, será que Deus é em primeiro lugar mesmo? Quando você assume um compromisso na sua comunidade, na sua igreja, onde você congrega, que você vai fazer algo para o Senhor, e simplesmente quando chega o dia você não vem,
Ou chega o dia, você fala assim, liga para o irmão em cima da hora: irmão, eu não posso ir. Por quê? É que aconteceu uma coisa, surgiu uma oportunidade de eu fazer um passeio aqui na praia e tal. Se Deus chamou você para fazer algo para Ele e você troca isso por outra coisa, você tem que dar uma analisada. Que evangelho é esse que você segue? Porque você fala assim: mas é uma bênção de Deus, surgiu a oportunidade. Será que Deus, sabendo que você tinha um compromisso assumido para usar os seus dons, Ele ia arrumar uma oportunidade para você abandonar aquilo que era para você fazer, para achar um outro irmão em cima da hora, que talvez vai vir pela misericórdia de Deus e vai ser até criticado pelos irmãos porque não fez bem, porque ele estava fazendo o quê? Severino, quebrando galho. Será que nós queremos e desejamos ser santos? Ou muitas vezes nós nos tornamos os grandes mentirosos, que falamos que Deus está em primeiro lugar, e as pessoas olhando para nós, olhando para a nossa vida, para o nosso testemunho, elas falam assim: falso crente. Alguns dizem assim: nossa, é muito difícil isso daí, irmão, e tal. Daí eu nem tento, né, porque é difícil, deixa o irmão Lucas lá que faça. Ele coloca Cristo como padrão. É lógico que você não vai conseguir ser igualzinho a Cristo, mas você tem que olhar para alguém como modelo. Como Paulo falou para os seus ouvintes: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eles não tinham convivido com Cristo como Pedro conviveu. Então Paulo fala: me imitem porque eu imito a Cristo. Talvez você quer ser um jogador de futebol, aquele que talvez um dia sonhou ser um jogador de futebol. Você tem que se espelhar em alguém. Talvez hoje, quem está aí se preparando e tem o desejo de ser um jogador de futebol, ele vai se espelhar em quem? Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras aí que são bons. Ou ele vai se espelhar naquele tio dele, um pereba de futebol que não joga nada, parece que tem 2 pernas esquerdas. Não. Você vai se espelhar naquilo que é melhor. Se você deseja ser um cantor ou uma cantora, você vai se espelhar em quem? Talvez, sei lá, Elvis Presley, Aretha Franklin, Mariah Carey. Não naquele teu parente taquara rachada que canta igual Caneta Azul. Então é olhar para Cristo e se espelhar em Cristo. Você não vai conseguir. Aquele que joga bola sabe que não vai jogar que nem o Messi. Vai, Mateus? É difícil, né? Surgiu um cara com a habilidade dele, o jeito que ele joga. Mas ele vai conseguir fazer muitas coisas observando ele, a maneira que ele age. Não vai conseguir ser igual, mas vai se espelhar num modelo. E o cristão tem que se espelhar no modelo que é Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que está lá em Hebreus 12:14. 12:14. Ser santo é ser separado. A santificação deve ser buscada de maneira progressiva e contínua. Não é de uma vez que a gente consegue isso. Leva tempo. Perguntar para os irmãos mais velhos aqui, seu Arthur, o irmão Francisco ali, e outros irmãos mais velhos aqui, Edmundo. Você está pronto? Você conseguiu chegar? Se comparar a Cristo? É claro que não, eles sabem disso. O cristão não está pronto, é uma vida dedicada, buscando essa transformação. Olhando para quem? Para o modelo. Vamos ao texto de hoje, 1 Pedro 1, 17 a 21. O irmão colocou aqui, para quem não trouxe Bíblia, traga a Bíblia, irmão, que às vezes a versão que ele coloca aqui, a versão que eu leio, você tem uma versão diferente aí, e ela vai te dar um entendimento melhor por algumas palavras que já são até sinônimos e explica alguma coisa que você não está entendendo. Vamos ler do verso 17 ao verso 21, que é a proposta de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor,
durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesse momento a compreender, Senhor, o que ela nos ensina para o dia de hoje também, e também entender o recado que Pedro deu a esses irmãos daquela época, Senhor. Ajuda, Senhor, porque nós somos limitados e falhos, que somente venha ao nosso entendimento aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor, que cada um esteja com a mente aberta para receber a tua palavra e com amor armazená-la em seu coração. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então nós vemos ali já no verso 17, que ele fala algumas coisas. Ele diz ali, ó, acompanha lá, acho que o irmão vai... Tem como deixar lá na projeção, irmão? Ele diz assim, ó, o verso informa que Deus é Pai e juiz. Já coloca duas situações ali. E que ele julga justamente, porque Deus, sendo juiz, ele não é igual aos juízes da terra que erram e são corruptos. E também diz que não há preferência, não existem privilégios para ninguém. Todos os que serão julgados, que são julgados por aquilo que fazem, não por aquilo que são acusados. Então, se nós pensarmos que Deus é Pai, nós entendemos que o Pai conhece cada filho. Se Ele é o juiz, Ele é um juiz justo e perfeito. O julgamento dele será imparcial, baseado na obra de cada um, no que cada um fez, ou talvez no que deixou de fazer. Quem é julgado pelo justo juiz não teme injustiça. Sabe que o julgamento será em cima daquilo, dos fatos que serão analisados. Deus não julga como os homens. Ele não faz acepção de pessoas, ele não tem preferidos. Nós sabemos que no mundo as pessoas são dissimuladas, bajuladoras, tentam agradar as pessoas, muitas vezes elogiando, até mentindo, na maioria das vezes. Oferecem presentes, propina. Graças a Deus, que com Deus essas coisas não colam. Não vai adiantar chegar no dia e tentar começar a falar, Senhor, mas não foi bem assim. Porque nós já sabemos o que vai acontecer. O próprio Cristo disse, naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo e aquele outro. E ele fala que ele vai dizer abertamente, não vos conheço. Buscai a paz e a santificação. Sede santos porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou será que ele está falando quando ele diz ninguém só dos ímpios? Ou das pessoas das outras religiões? Ou nós temos que abrir bem os nossos olhinhos e talvez a gente esteja vivendo um falso evangelho? Nós sejamos talvez um falso cristão. Ele fala que ninguém verá o Senhor. É possível enganar o pastor, o padre? É fácil. Mas a Deus, ninguém engana. Ele diz que antes de você abrir a tua boca, Ele já sabe até o que você vai falar. Podemos falar assim, não pude fazer isso por causa disso. O Senhor sabe a verdade. O Senhor sabe o que tem no seu coração. Verso 17 ainda, Pedro orienta os cristãos que estão dispersos que eles devem andar em temor enquanto estiverem nesse mundo. Para nós também é válido, enquanto estivermos nesse mundo, devemos andar em temor ao Senhor.
Porque nem sempre nós temos a oportunidade de falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para as pessoas. A única oportunidade que a pessoa tem é de olhar para nós e ver algo de Cristo em nós. Então, cuide com o seu testemunho. Cumpra aquilo que você promete, aquilo que você se compromete, vai e faça, não seja negligente. Ele fala que é para andar em temor. Temor não é andar com medo, não é ter medo de Deus. O significado de temor é profundo respeito, reverência, amor e reconhecimento da soberania divina. Não desagradar a Deus, desviar-se do mal, ser obediente aos mandamentos do Senhor. Mesmo longe de casa, quando ninguém te conhece, quando as pessoas que estão olhando não sabem quem você é, você deve continuar dando bom testemunho. Porque se você pensar que dá para fazer as coisas de qualquer jeito porque o Mateus não está vendo, saiba que o Senhor está vendo. O Senhor sabe todas as coisas. E depois não vai adiantar falar, Senhor, mas é só um deslize. A vida cristã não é só aqui dentro. É enquanto você estiver nesse mundo. Você não sabe quando você vai partir para o outro, então continue dando bom testemunho. O que o cristão precisa ter como verdade, nós vamos ver aí no verso 18. Olha o que ele diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais. Qual o preço do resgate? Ele não diz, ele fala assim que você não foi resgatado por ouro e prata. Não foi por coisas corruptíveis, coisas que se corrompem. Mas nós, olhando para trás, nós já sabemos qual o preço que foi pago. Sabemos do que ele está falando aqui. E os irmãos que estavam lá, perdidos pela Ásia Menor, também sabiam. E às vezes a gente precisa ser relembrado. Porque se nós vamos vivendo no mundo, a gente vai esquecendo das coisas de Deus, vai fazendo aquela correria, e atrás dos nossos problemas e tal. E alguém tem que vir muitas vezes e lembrar o irmão. Você lembra? Qual o preço do resgate foi pago pela sua vida? Foi pago algo que não se corrompe, que não se estraga, que não tem como misturar com coisas erradas, que não tem a ver com corrupção, algo perfeito. O cristão foi resgatado do quê? Da sua vã, vazia, inútil maneira de viver. Nós todos tínhamos valores antes de conhecer a Cristo. Tem outros que nasceram na igreja de Cristo, mas também demorou um certo tempo para entender certas coisas. Às vezes deixaram-se levar por valores do mundo. Hoje é muito simples de você olhar para as coisas que acontecem, parece que o que é errado é correto e o que é certo é um absurdo. Você fazer o certo, você sofre críticas. Se você devolver uma carteira com dinheiro que você achou, as pessoas chamam você de otário. É assim o mundo que nós estamos vivendo. Aí nós olhamos para o nosso país hoje, com tudo que está acontecendo, diz que nós temos 84% de cristãos. Não dá para acreditar nisso. Pelo que nós vemos. É o que Pedro está falando aqui, cuide com o testemunho. Muita gente se diz evangélico, católico, mas na verdade não é. Ele só diz que é. Ele não está na comunidade, ele não vem no culto, o outro não vai na missa. Se você perguntar a última vez que a pessoa que fala, eu também sou cristão, da onde que você é? Pergunta qual foi a última vez que ele esteve lá. Só que Deus falou, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você vê nas estradas aqui, quem viaja já viu, eu vi várias vezes, um caminhão tombado, muitas vezes o motorista preso na ferragem, lá gritando por socorro, e o povo parando o carro, muitas vezes com a família correndo para roubar a carga. Aí você fala assim, ei, não faz isso daí, o cara fala assim para você, tem seguro, tem seguro.
Como se o seguro fosse um trouxa, um otário que segura uma carga para você roubar. Ele segura a carga porque depois ele vai pegar o que sobra e vai negociar aquilo para tentar amenizar a perda. Mas as pessoas pensam, porque tem seguro, pode ir lá roubar a carga. E triste que muitas vezes eu já presenciei e vi famílias com criança dentro do carro parar, atravessar a pista correndo e sair correndo carregando as coisas. 84% de cristãos, será? Quase todos os carros parados roubando a carga de um caminhão que tomba, que tem alguém morrendo dentro do caminhão pedindo socorro. Ninguém está preocupado em tentar tirar o cara de lá, mas e sim de roubar a carga, rasgar o baú, como eu já vi os caras fazendo. Será que esses 84% de cristãos buscam a paz e a santificação? São imitadores de Cristo como Paulo era? São santos porque Jesus é santo? Buscam essas coisas ou não estão nem um pouco interessados? Irmãos, posso estar errado, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que muita gente que se joga nos tanques de batismo, aqui tem um, que se joga nos tanques de batismo, não está preocupado em ir para o céu, está preocupado em fugir do inferno. Não quer a condenação que a Bíblia fala, que Jesus falou que virá. O próprio João Batista disse, quando viu os judeus vindo para o batismo: ô raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Tem muita gente se batizando, preocupado em fugir da ira vindoura. Aqui, como cristão dessa igreja, eu vi muitas pessoas descerem no tanque do batismo. Glórias a Deus por isso. Mas eu vi muitas pessoas que desceram e nunca mais vieram aqui. Opa, será que, eu não sei, pode ser que esteja congregando em outro lugar, mas será que não pensaram que de repente, bati o carimbo no meu passaporte, estou garantido, e agora eu vou me divertir, porque eu já garanti a minha salvação? Será que as pessoas não pensam isso? Por isso que precisa estar próximo dos irmãos mais novos, que se convertem, que se batizam. Paulo tinha essa preocupação, Pedro tinha essa preocupação, a igreja de Atos dos Apóstolos tinha essa preocupação, porque você não está pronto, não é uma coisa que acontece de uma vez só, é um processo. O sacrifício que Cristo fez foi um só, não precisa ser feito outro, foi único e suficiente, mas o cristão precisa ter uma vida de todo dia se entregar ao Senhor. O valor que foi pago, vamos ver no verso 19, ele diz qual é o valor. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então vocês foram resgatados, não foi por ouro ou prata, ou por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Você acha pouco? Será que como cristãos, nós sabendo disso, que Jesus se entregou, o sangue dele foi derramado, mesmo que você junte todo o ouro e a prata do mundo e tentar colocar numa balança para pesar, não vai se equilibrar nunca. Não existe nada, você pode pegar tudo que exista nesse mundo e querer trocar pelo sacrifício de Cristo, o peso não é o mesmo. Será que nós valorizamos aquilo que Cristo fez? Ou nós tratamos com desdém? Cristo morreu lá. Cristo muitas vezes é usado por muitos como simples pretexto para alguma coisa. Será que nós valorizamos aquilo que Ele fez? Vamos mais para frente. A partir do sacrifício dele, da ressurreição dele na cruz, todo aquele que nele crê pode ser salvo. Por mais problemático que você seja, coisas erradas que você fez, se você se arrepender e crer nele, você pode ser salvo. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem? O que morreu na cruz,
Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só isso, nos purificar de toda injustiça. O diabo, provavelmente todo dia ou toda semana, deve ter um horário que ele chega com uma lista, lê o teu nome e fala assim para Jesus: olha aqui, ó, os pecados dele aqui, e vai lendo. Aí Jesus fala assim: pois é, mas ele já confessou, e o meu sangue purifica de todo pecado. E ele foi justificado por causa do sacrifício que eu fiz. Vai daqui, Satanás. Ele vai embora. E depois ele vai voltar. Ele fez isso com Jó. O texto diz que estavam lá os anjos se apresentando ao Senhor, prestando contas das coisas que ele fazia, e o diabo veio junto. Onde você estava? Estava aí andando pelo mundo e tal. Aí o Senhor fez a pergunta: você viu o meu servo Jó? Você viu como ele é correto e justo? Se desvia do mal e tudo mais? Aí ele, como ele é mau, mentiroso, cheio de maldade, falou assim: mas ele é assim, porque ele é abençoado, o Senhor dá tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele não vai negar o Senhor. E será que quando ele chega ainda hoje lá e fala o seu nome e o meu, ele fala assim: você viu o meu servo lá da igreja da Barreirinha? O que será que Jesus fala? Como nós estamos vivendo o Evangelho, irmãos, nós temos que abrir o nosso olho. As coisas estão se cumprindo, o fim está bem próximo. Talvez muitos aqui vão ver coisas terríveis acontecendo ainda, antes de partir desse mundo. O fim está cada vez mais próximo. Nós não podemos viver displicentes, viver uma vida cristã de qualquer jeito, que não valoriza aquilo que Cristo fez. Não tem aquele hino que a gente canta aqui: eu não saberei o preço dos meus pecados na cruz? Acho que foi o irmão que lembrou, né? Esses dias falou disso. Eu não saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós não saberemos, mas tem alguém que sabe. Ele sabe o preço que ele pagou. E nós não podemos ser negligentes e não valorizar o que ele fez. A conduta de cada cristão acaba por revelar o respeito que ele tem ao amor de Deus. Por que eu falo do amor de Deus? Porque em João 3,16 diz assim, vocês sabem de cor, eu garanto que quase todos provavelmente sabem. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, quem? O seu Filho unigênito, para quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqueles que não crerem no Filho vão perecer. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu aquilo que era mais valioso para ele, o Filho. Olha o preço que Deus pagou. Olha as consequências que Jesus enfrentou, para que hoje qualquer um que creia nele e confesse seus pecados seja salvo. Verso 20. O qual, ele está falando de Jesus, aquele Cordeiro Imaculado que foi entregue. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Ele era conhecido ainda antes da fundação do mundo, ainda antes de Deus dizer, haja luz. Ele era conhecido. Ele estava com Deus. Ele existia antes da criação. Olha o que foi entregue para que você tenha o direito de ser salvo por causa do que ele fez. Não que você mereça. Nós não merecemos. Mas é o sacrifício que ele fez.
é o valor que Deus entregou que nos dá isso, de poder ser salvos. O próprio Felipe, que era um dos discípulos de Jesus, andava com Jesus junto com Pedro, conhecia ele. Certo dia, Felipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus falou: Felipe, eu estou tanto tempo andando com vocês e você não me conhece, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Em vários textos, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele estava com o Pai no princípio. Com quem você acha que Deus estava falando quando Ele foi criando as coisas e Ele falou assim: agora façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança? Ele estava falando com aquele que não tinha pecado, que foi entregue, que morreu na cruz e derramou seu sangue. Não foi um precinho, uma coisa qualquer, sem valor, que foi feita para que o cristão pudesse ser salvo. Tem pessoas que falam assim: eu sou salvo, enche a boca para falar, tranquilo, fazendo um monte de coisa errada, dando testemunho, como ele fala ali assim: vocês foram libertos da herança que vocês herdaram dos seus pais. Aquelas coisas erradas que às vezes você aprende até na tua casa, valores que tem na família ali, você foi liberto disso por causa dele. Ele se manifestou aos homens. O que Deus deu não existe comparação. E a nossa esperança está nesse, não no que fazemos. A questão do testemunho, de mudar a conduta, de não agir conforme o mundo age, renovar a tua mente todo dia, buscar a paz e a santificação, isso é algo que o cristão faz por quê? Olhando para o grande preço que foi pago. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Aquela vida desgraçada, inútil, sem valor. E tem muito crente que vive assim. Vai lá no meio dos parentes, lá, se colocar uma música ali, ele já sai pulando e rebolando. Testemunho, gente. Você não faz para impressionar o Senhor, você faz por causa do que o Senhor fez por você. Você não quer mais, como a própria Bíblia fala, como o cachorro que vomita e vai lá e come o vômito de volta. Você não quer isso para você. É duro? É. Mas olhemos para o modelo, que é Cristo. É para Ele que nós temos que olhar e buscar ser parecido. As pessoas falam assim, quando você está conversando com alguém, sei lá, a pessoa está relatando, está passando por uma dificuldade, fala assim: você acredita em Deus? A pessoa fala: acredito em Deus. Sim, pode ver, quase todo mundo que você pergunta, dificilmente a pessoa fala: não acredito. Quase todo mundo fala que acredita em Deus. 84% de cristãos. Onde você vive, do país que você vive. Só que quando você fala assim: você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio nesse mundo, pregou, trouxe as boas novas, morreu na cruz, derramou seu sangue, foi ressuscitado por Deus, e hoje Ele está à direita de Deus, e é por causa dele que nós somos perdoados. Você acredita em Jesus? Não, acredito em Deus, acredito em Deus. Eu não sei se eu já ouvi isso de pessoas, provavelmente alguns de vocês ouviram. Todo mundo fala que acredita em Deus. Por isso é que Pedro está chamando a atenção dos irmãos. Quem é esse Deus? O que esse Deus fez para não confundir ou ser enganado por alguém que seguia inúmeros deuses, sei lá, mais de 200 deuses os caras tinham lá. Então, não se enganar que a pessoa estivesse falando de Deus, não era o Deus que ela seguia, era outro Deus, por isso tinha que perguntar. Esse Deus aí que você está falando é aquele que criou o mundo? É aquele que deu o filho dele? É aquele que prometeu várias coisas, que diz que um dia, por causa do sacrifício do filho dele, nós poderíamos morar com ele? É esse Deus? Você vai ver que a pessoa vai falar que não acredita em Jesus, no que ele fez. Esses dias eu estava ouvindo isso no YouTube, estava assistindo com a minha esposa, né? O cara falou assim: não é bem assim, enche a boca para falar, mais um candidato ao inferno, porque não crê no filho. Parei no verso 21, né? 21. Falta o 21.
Vamos ler. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O que Deus fez? Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus que quando Jesus é ressuscitado, que ele volta, ele diz para os discípulos que todo o poder Deus entregou para ele, nos céus e na terra. Afinal, ele estava com Deus desde o princípio. A esperança que o cristão tem é porque Deus ressuscitou o Cristo. Porque Cristo sempre esteve com ele. E aqui Pedro fala assim: ele foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Por amor deles e de nós, Cristo foi manifestado. Ele veio, ele falou, ele ensinou, ele foi perseguido, ele foi condenado com várias acusações falsas. Ele derramou o seu sangue, mas Deus o ressuscitou. Aquilo que ele falava que ia acontecer, aconteceu, porque ele acreditava no Pai. Ele sabia que tinha uma missão difícil, mas ele cumpriu. E não tem como ir para o céu sem Jesus. Ele mesmo disse, João 14,6, a maioria de vocês também sabe de cor, diz que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele falou que ninguém chegará a Deus se não for por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho. Tem muitas pessoas que acreditam que existem outros caminhos. Sei lá, sendo bonzinho, ajudando os outros, ajudando a velhinha a atravessar a rua, Deus vai ver e vai falar: nossa, como ele é bonzinho, vai perdoar esse monte de pecado que ele tem. Não funciona assim. Não é pelo que você faz. Ninguém vai poder chegar e falar assim: Senhor, eu sou digno de entrar porque eu fiz muitas coisas. Ninguém é merecedor do reino. É por causa daquele que morreu. Ele é caminho, verdade e vida. Quando ele fala que ninguém chegará ao Senhor, é porque ele é o único caminho. Não vai adiantar viver uma religião falsa. Talvez as pessoas falem assim: ah, mas o meu líder disse que se eu fizer as coisas assim, assado e tal. Então você faz o seguinte: você pergunta para o seu líder, você que talvez está assistindo, para ele te mostrar na Bíblia onde é que está essa garantia dessa salvação, fazendo outras coisas que não seja seguir e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que fez um sacrifício único e suficiente por você. Pergunta para ele te mostrar. Sinto dizer, mas você está vivendo enganado. Jesus é o único que pode fazer com que você passe por aquela porta que ele fala que é porta estreita. Cuide com seu testemunho. Não acredite nos líderes religiosos. Não acredite em tudo que você ouve. Pegue o livro e confira. Ah, mas o Luiz falou tanta coisa hoje. Pega o livro e confere. Não acredita nem no Luiz. Confere. Não acredite nos líderes religiosos, porque se você olhar para o texto bíblico, para o livro, você vai ver o que os líderes religiosos da época de Jesus fizeram com ele. Mentiram a respeito dele. Colocaram acusações de coisas que ele não fez. Foram lá nas autoridades exigir que ele fosse castigado, exigir que ele fosse condenado. O governador lá tentou ainda salvar ele, mas não teve jeito. Crucifica-o, crucifica-o. Nós não temos outro governador. Eles mesmos falaram. Não. Outro rei. Outro rei, né? Olha a gravidade, porque Jesus é rei, né? Rei dos judeus.
Nós não temos outro rei senão César. Negaram a natureza dele. Ele veio para os seus e os seus o negaram. Acho que é João 14. Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. João 14. Não é esse texto. Eu já pulei o texto, mas é o texto que fala que ele veio para os seus não aceitaram. Mas Então vamos lá, obrigado, irmão. Olha lá, o irmão medita na Bíblia, ele lembrou. João capítulo 1, 11 e 12. Vamos ler até o 14. Olha o que está escrito. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Eles disseram que não tinham outro rei. O rei deles era César. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Teve um cara que estava crucificado do lado dele, que foi salvo, porque creu nele. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que estava com Deus desde o princípio, foi manifestado nesse tempo. O Verbo. É bonito o começo, né? Ele diz assim, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que lindo. Esse se entregou por você. Para a gente concluir. A conversão do cristão, como eu falei, ela não se dá por finalizada em um único ato. Ela acontece de maneira contínua e sem interrupção. O ato que Jesus fez, sim, realizou. Foi único e suficiente. Mas o cristão precisa buscar ser um ser humano melhor, mais parecido com Cristo a cada dia de sua vida, enquanto estiver nessa terra. Esse deve valorizar o sacrifício feito por Jesus. Ele derramou o seu sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele o que era mais importante e mais valioso, deu o seu filho. O cristão precisa valorizar isso, não vivendo de maneira vergonhosa como vivia antes de crer em Cristo. Precisamos dar o bom testemunho enquanto estivermos nesse mundo, mostrando a todos que nos cercam que a nossa esperança está em Deus e em Cristo Jesus. Ele é o preço da nossa esperança. Valorize o sacrifício que Deus fez. Um resumo do que a gente leu aí dos versículos. Deus é Pai e juiz, Ele julga a obra de cada um, segundo o que cada um fez. Deus julga imparcialmente. Foi pago um alto preço pelo nosso resgate. Não foi preço de ouro nem de prata, mas um preço que não tem como comparar. Nem todo o ouro e a prata do mundo conseguem superar o valor pago. Deus deu o que era mais importante. Por isso, não desvalorize aquilo que foi feito, o sacrifício que foi feito. Só é possível ter esperança entendendo o que Cristo pagou. Ele pagou a nossa conta. Aquilo que nós teríamos que passar, Ele passou. Ninguém se faz merecedor para entrar no céu. Cristo é fiel, creia nele. Ele é o preço da nossa esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou passar para o pastor Lucas encerrar. Um bom domingo a todos.